Este maná, Pai, que nunca acaba. Abençoa, Pai. Abençoa os ofertantes. Abençoa os serviços fiéis, Pai. Abençoa este povo que nesta noite toma cada um em tuas santas mãos, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada um, Deus. Eu lhe peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar o nosso pastor, Pai. Dá ele o teu Espírito e tua graça, Senhor. Dá ele, ó Deus, o teu poder, ó Pai. Ajuda, Senhor, o seu lar, a sua casa, o lar de cada um aqui nesta noite, ó Deus. Pois nós lhe pedimos e te rogamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente graça. Provérbios, capítulo 6, eu quero falar um pouco sobre uma matéria que eu coloquei no grupo. O que mata uma igreja aflige ao Espírito Santo e acaba ferindo o pastor. Essa é a mensagem dessa noite. Que mata uma igreja, aflige ao Espírito Santo e acaba ferindo o pastor. Provérbios capítulo 6, verso 16. Nós estamos aproximando da Santa Ceia. Domingo é Santa Ceia. E geralmente, antes da Santa Ceia, a gente traz um assunto que traz um equilíbrio para o culto de ceia, o culto que antecede. Amém? Vamos ler então o versículo 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então nós temos que prestar atenção na 7ª. Olhos altivos, Deus abomina. Língua mentirosa, Deus abomina. Mãos que derramam sangue inocente, Deus abomina. Coração que maquina pensamentos viciosos, Deus abomina. Pés que se apressam para correr para o mal, Deus abomina. Testemunha falsa que profere mentiras, Deus abomina. E a 7ª, e o que semeia contenda entre irmãos. Provérbios 22. Glória a Deus. Um pouco bem cansado, essa noite não dormi muito bem, fui pegar no sono bem quase amanhecendo o dia. Fiquei
até mais tarde estudando e acabou que perdi o sono também. Provérbios 22, verso 10. Vamos pegar o 9. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora ao escarnecedor e se irá contenda. Não tendo contenda, cessará também a questão. Não tendo questão, não terá vergonha. Lança fora o escarnecedor e se irá contenda, e cessará a questão e a vergonha. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, temos aqui, Senhor, uma porção da Tua Palavra. E nós temos que crer que viemos aqui para ouvir a Tua Palavra. Temos que crer de todo o coração. Viemos aqui para ouvir-te. Viemos aqui para melhorar a nós mesmos. Viemos aqui não com espírito religioso, mas viemos aqui porque amamos a Tua Palavra, porque amamos o Senhor. Indiferente de qualquer coisa que seja, que aconteça, queremos amar a Tua Palavra, amar o Senhor, porque é uma coisa individual, é algo individual que está envolvendo entre Deus e o homem. Esposa não faz parte disso, filhos não fazem parte disso, pastor não faz parte disso. É entre Deus e a pessoa, é entre Deus e o indivíduo, é entre Deus e o crente. Cada um tem que ter sua própria experiência, cada um tem que ter o seu contato, cada um tem que ter a sua própria decisão. Senhor, nós agradecemos, Pai. Pedimos ao Senhor antecipadamente, antes do culto de ceia, o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, e que a mão de misericórdia do Senhor esteja conosco, perdoando as nossas falhas, perdoando os nossos erros cometidos na Tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, os irmãos podem se sentar. O pastor Firmino, do Paraguai, gravou um pequeno vídeo na porta da sua igreja, depois de culto de Santa Ceia, com pequenos irmãos que ele tem, um grupinho dos irmãos, mandando uma saudação para cada um dos irmãos. Eu até coloquei no grupo, no WhatsApp, não sei se os irmãos viram, né? Eu tenho alguns pedidos de material, de estudo, para alguns irmãos Maputo já mandei. Agora o pastor Germano pegou todas as mensagens e linkou para o seu link no YouTube e está passando nas igrejas dele lá. Esqueci o nome do lugar, tem um grupo de brasileiros lá que mandaram mensagem. O pastor da mensagem indicou ele, indicou a mim para mandar uns estudos, umas matérias. Eu esqueci o local. Tem também alguns irmãos de Portugal, mandei um áudio também para os irmãos do pastor de Portugal, que pediu encarecidamente que não deixasse de continuar enviando as matérias
para eles lá, porque está sendo de grande ajuda. A dualidade estava invadindo o campo da área do pastor Maputo, junto com o pastor Raul de Beira. E aí, de 4 meses para cá, eles tiraram bastante cópias e cópias e cópias de várias matérias que eu fiz sobre dualismo, dualidade e outros assuntos. E aqueles irmãos que estavam sendo cercados, eles deram para eles, chamaram eles, fizeram leitura, e muitos deles abandonaram esse ismo. Muitos deles abandonaram esse ismo. Então, graças a Deus por isso, né, irmãos? Graças a Deus por isso. E a gente não quer nada em troca, não pede nada em troca. Seria uma falta de senso, falta de ética, a gente não poder ajudar nesse sentido. Quando eu estou, vamos dizer assim, entre parênteses, encrencado, eu peço ajuda a alguns ministros, né? Mas é raramente eu pedi em algum tipo de assunto, muito raro. E também eu escolheria a dedo a quem pedisse, se eu tivesse algum problema, alguma confusão na minha mente, no meu pensamento, eu escolheria a dedo nesse Brasilzão, ministro que poderia me dar uma dica, uma forma. Mas graças a Deus, Deus tem suprido as necessidades. Né? Neste fim de semana é Santa Ceia, a ceia do Senhor. Sexta manhã não tem culto em Birité, não haverá culto por causa da ceia no sábado. E domingo, se Deus permitir, nós teremos aqui a Santa Ceia. Amém? A Santa Ceia aqui. Muito bem. O que mata uma igreja aflige ao Espírito Santo e acaba ferindo o pastor. Nós vemos aqui Salomão falando das 7 coisas, das 6 coisas que o Senhor abomina, e que a 7ª, a alma dele aborrecia. E no entanto, eu fico pensando nessa 7ª coisa. Por que 7ª? Eu fico pensando, por quê? Porque Deus sempre tratou com os números. Porque Deus sempre faz as suas coisas envolvendo matemática, envolvendo números. E porque ele disse que a 7ª era a que ele aborrecia sua alma, adoecia, entristecia. Porque ele falou sobre que tem 2 coisas aqui, tem 3 coisas aqui, no versículo 16. Tem 3 coisas aqui. Semeia, semente. Contenda entre irmãos. Aqui tem a semente, aqui temos a contenda e aqui temos a irmandade, a comunidade, o organismo. Então tem 3 coisas nesse versículo 16. A semente, que é semeada. Para semear isso tem que ter alguém tem que semear isso. E se alguém semeia, tem que ter uma semente. O que essa semente produz? Produz uma contenda, produz uma divergência, produz uma confusão,
produz atritos. Entre quem? Entre irmãos, entre a irmandade, entre a comunidade, para frear o companheirismo e o amor fraternal. No Provérbios capítulo 22, verso 10, está lançando assim: se isto existe, em outras palavras, se isto existe, lança fora o escarnecedor. Lança fora o escarnecedor, porque geralmente quem faz contenda é o escarnecedor, porque o próprio Salomão está dizendo: lança fora o escarnecedor e a contenda se irá, e a contenda irá embora. Não tendo contenda, divisões, saturações, vai acabar a questão, os questionamentos, as dúvidas, os arrazoamentos, as conversinhas, o mexerico, e assim embora também a vergonha. Então, essa sétima coisa aborrece a alma do Senhor. E não é de menos, porque isso começou no céu. Isso começou no céu, quando Lúcifer, o seu querubim preferido, o seu querubim ungido, que foi colocado para proteger, que foi colocado para ser um exemplo entre as hostes celestiais. Um querubim que foi dado a ele poder, autoridade, e que estava sempre à destra de Deus, e por isso todos os outros anjos o admiravam. Além da admiração do seu posto, também era belo, era o que mais destacava entre todas as miríades, era o que mais destacava entre os anjos. Em qualquer lugar que Lúcifer passasse entre as miríades, entre as hostes, ele se destacava porque ele era um querubim bonito e ungido. O Mombrana chega a dizer na mensagem que ele era quase coigual com Deus. Então não é de se espantar, não é de ficar admirado, porque Deus disse que sua alma entristece e se aborrece quando há uma semente de discórdia semeada entre irmãos. Eu lembro que uma certa vez, na igreja de Citrolândia, na igreja que ficava ali na esquina, quem já foi ali na igrejinha que ficava na esquina? Os irmãos que todos sabem. E o que eu vou falar aqui, muitos irmãos também sabem. Eu lembro que a igreja estava, nessa época, 2012, 2011, estava em perfeita harmonia, estava em perfeita sintonia entre os irmãos, entre a igreja, entre o companheirismo. Todo mundo alegre. E quando as pessoas estão alegres, e às vezes as pessoas confundem a alegria, pensam que a alegria é ficar com a boca larga, mostrando os dentes. Pensa que a alegria é estar sorridente, é estar... Não. Você pode muito bem estar alegre por dentro, satisfeito na alma, amém, irmãos? Satisfeito no espírito. E assim estava a igreja. Muito bem, os irmãos daqui saíam lá e tal, ajudavam, e estava tudo bem.
E eu sempre digo uma coisa: quando tudo está calmo, para mim é sinal de preocupação. Quando tudo está calmo, é para mim um sinal de alerta. Eu fico sempre alerta quando tudo está calmo. Sim, quando tudo está calmo, eu fico muito preocupado. E o profeta irmão Branham disse em uma mensagem, se não me engano, para que foi dado o Espírito Santo, ele disse que todo crente que tem o Espírito Santo, se ele não está enfrentando algum tipo de prova, tem também alguma coisa errada com ele. Deveria observar a sua vida. Não sou eu que disse, o irmão Branham que disse. Ele diz: todo cristão que tem o Espírito Santo, ele sempre estará tendo algum tipo de luta. E se não tem, diz o irmão Branham, que é melhor você se preocupar. Aí, um certo dia, um irmão me chamou na casa dele. Esse irmão congregava antes de vir a mensagem, congregava no sistema chamado Deus e Amor. Era um obreiro e tinha lá seus dons. Me chamou na casa dele dizendo: pastor, nesta noite eu tive um sonho. Eu tive um sonho e fiquei perturbado com ele. O problema é que eu não sei contar tudo, que é muita coisa, parece que é muita coisa e não é muita coisa. Eu falei: você me conta o que sabe, se for faltar alguma coisa, você me conta depois o restante. E eu falei para ele: desde quando eu creio na mensagem, eu sempre sou cuidadoso com sonhos. Na denominação, não. Na denominação, a gente ficava ansioso para sonhar. Porque todo sonho para nós era algum tipo de aviso, ou algum tipo de visão, ou espirituava aquilo, criava uma certa espiritualização em cima daquilo. Mas depois que eu vim para a mensagem, aprendi com o irmão Branham o que significa sonho, e por que às vezes Deus entra nele, e por que às vezes Deus precisa dele na sua sequência, porque o sonho é secundário. É uma via secundária, é uma alternativa, não é a via correta, mas é uma alternativa, uma via secundária. Sonhos são secundários, Deus pode falar nos sonhos. Então, quando eu criei a mensagem, as coisas foram colocando o seu devido lugar, então eu comecei a me preocupar com essas coisas. Então, não que eu seja cético, mas não é todo sonho que eu abraço, não é todo sonho que eu fico dando trela. Ah, pastor, eu tive um sonho, isso. Para mim o sonho tem que ser espiritual. E a gente que é ministro, a gente que é pastor, sabe que todo sonho vem com um monte de simbolismos, vem com um monte de figuras, e que atrás de cada figura tem uma mensagem. Então, quando o sonho é muito enrolado, cheio de cri-cri, cheio de coisinha, a gente deixa para lá, ouve e deixa para lá, amém. Então, esse irmão me contou o sonho, e eu estava ouvindo atentamente cada palavra que ele dizia. Até que ele falou uma coisa e eu me preocupei. Mas se era sonho, se era de Deus, nós tínhamos que receber, principalmente eu. Mas o irmão fez bem em ter me contado primeiro. Aí, tudo bem, me contou, não era dia de culto, mas quando teve o culto, era dia de culto, eu fui para a igreja. Aí o irmão chegou mais cedo, e disse: pastor, lembrei mais, tem mais coisa no sonho. Lembrei agora, veio tudo certo agora. Depois não, irmãos. Coloquei no escritório, sentei, já tinha anotado tudo que eu tinha falado. Aconteceu isso, pastor.
Aí no escritório, ele falou assim: pastor, foi assim. Eu estava em casa, deitado. Eu não sei se eu estava sonhando, se eu estava vendo, mas eu vi. Se eu vi, eu não sei. Se eu sonhei, também não sei. Só sei que eu vi. Eu vi que o céu estava bem azul. E de repente o céu se fechou com muitas nuvens. E de repente a nuvem se abriu. E dentro dessas nuvens saíram duas mãos. E essas duas mãos começaram a descer para a terra. E desceu, foi descendo, descendo para a terra. E quando chegou na terra, havia uma árvore que estava cheia de frutos. Uma árvore maravilhosa, uma árvore bonita. Estava cheia de frutos. Uma árvore com muitas folhas bonitas. E em cada ponta de folha havia frutos. Até aí tudo bem. E eu fiquei observando aquilo. Então as duas mãos, uma ficou ao lado da outra, colocando a árvore no meio, como se esse microfone estivesse aqui na minha frente. Uma mão aqui e a outra aqui, e a árvore aqui. E eu fiquei observando aquilo, pastor. Então, de repente, a mão recuou. Estava próximo, e a mão recuou e parou. E de repente a mão veio de uma vez, as duas mãos. Pá! Bateu na árvore. E quando aquilo bateu na árvore, todo o fruto que estava podre na árvore caiu no chão. Só ficou as frutas boas. Só ficou as frutas boas. As frutas ruins que estavam podres, que estavam segurando na árvore, todas caíram no chão. E quando caíram no chão, formigas, vermes, baratas, veio tudo ao encontro daquelas frutas podres. Eu falei: irmão, pode sentar no seu lugar. Eu já sei qual é o seu sonho. E fiquei quieto. Preguei normalmente. Depois eu fiquei sabendo, entre 2 ou 3 irmãos, que estava tendo conversinhas ao redor da igreja. Estava tendo tititi ao redor da igreja. Estava tendo disse-me-disse. Irmãos estavam questionando algumas ações minhas, algumas atitudes minhas, no sentido de pastorear a igreja, de mover com a igreja. E eu fiquei quieto, apenas deixei aquilo. Eu falei: se Deus tiver de cortar isso, corta por meio da palavra. Mas eu esqueci do sonho. E deixei. E aquilo começou. Com pessoas mais velhas que estavam na igreja, isso não tinha acontecido. Mas pessoas novas que tinham chegado, começou. Não foi entre os velhos, foi entre os novos. Como diz o irmão Branham, não é a bicada do sabiá na maçã que a torna podre, mas é o bichinho que está lá dentro que faz ela apodrecer. Deixei, comentei com a minha esposa, falei com ela também entendeu a mesma coisa que eu entendi. Aí tá. Quando pensar que não, eu
cheguei num culto de ceia, era um culto de ceia, e isso foi indo, e eu cada vez mais ferindo, atacando aquele espírito, porque eu senti o espírito, mostrando a mensagem, combatendo aquele espírito, e quanto mais você combatia, mais o espírito ficava agressivo. Aí o irmão, um dia de culto de Santa Ceia, era um culto de Santa Ceia, a igreja tinha mais ou menos alguns irmãos, assim, não sei quanto, mas tinha um pouquinho, compareceram somente 16, o restante tudo não foi. Mandaram uma notinha dizendo que eles tinham procurado outro pastor. E no momento que eu li, que eu acabei de ler, eu disse: glória a Deus, a visão do irmão cumpriu. Quem está entendendo? A visão do irmão tinha cumprido. E o interessante da visão, dos frutos da visão, que era exatamente as próprias pessoas com o espírito errado, era exatamente as próprias pessoas com o espírito errado pela qual não ficou nenhuma. As demais, todas aquelas que tinham espírito errado e que o espírito atingiu, todos aqueles saíram. Agora, eu não posso dizer mais nada sobre a vida deles depois disso. Eu não posso. Só posso dizer que a visão cumpriu. Amém? O sonho cumpriu. Logo quando eu fui reconhecido como pastor, aqui em Sarzedo, que muitas pessoas pensam que o homem unge outro homem. O homem não unge outro homem. Quem unge o ministério é Deus. O homem não consagra outro homem. Ah, quem te consagrou, pastor? Quem? Quem consagra o homem? Não é Deus. Quem te ungiu como pastor? Homem não unge. Quem unge é Deus. Ministério já nasce ministério. O ofício já nasce com o homem. Ele só é reconhecido depois. Ele é reconhecido por outro ministério. Logo no princípio do meu ministério aqui em Sarzedo, tivemos uma pequena turbulência. Eu não gosto de voltar nisso, porque faz parte do passado, mas para aprendizado, eu quero voltar nisso. E o que eu vou falar aqui, tem pessoas que já estão posicionadas, pessoas que estão com os pés no chão, têm a alma preparada, já ouviu milhares e milhares de sermões meus. Então não teria nenhum problema de comentar sobre isso. Aí, não vou falar nome, não vou dar nome. E eu tive um probleminha aqui no princípio do ministério em Sarzedo, no ano de 2000, de 99 para 2001. Eu tive um problema, um início de problema aqui, mas era necessário que ele acontecesse. Foi necessário que acontecesse. Estava tudo indo normal, tudo indo bem, tudo tranquilo. Como eu sempre disse, eu fico preocupado quando tudo está tranquilo. E no entanto, começou a aparecer algumas situações desagradáveis no meio da igreja, envolvendo uma irmã daqui, uma irmã de Betim.
Eu tinha acabado de ser reconhecido como ministro, como pastor. E então, essa irmã de Betim, que já tinha um bom tempo na mensagem, ao invés de pegar a sua experiência e ajudar a nova convertida da mensagem aqui em Sazeiro, nessa época o irmão Léo não estava congregando conosco ainda não. O irmão Léo não estava. Quem mais não estava? Dos mais antigos aqui, o irmão Antônio também não estava. Eu acho que não estava. E aí, essa irmã lá de Betim, que eu não vou dizer o nome, que Deus abençoe sua vida, sua família, sendo mais velha na mensagem, em vez de ajudar a mais nova, que estava chegando na mensagem, tinha um pouco de tempo na mensagem, como diz Pedro, que as irmãs mais velhas ajudem e ensinem as mais novas. Mas pelo contrário, a Escritura não se cumpriu nesse lado. E aí começou um certo indício de contenda, de grupinho, discórdia. E eu fiquei naquilo, fiquei tranquilo, normal e tudo mais. Mas por dentro do meu coração, aquilo ardia muito. Eu não chorava com as lágrimas para derramar. Eu chorava por dentro, as lágrimas desciam no coração. Como também lá em Cideolândia. Aí, e eu orando e buscando a Deus, e eu correndo, pegava 3 ônibus para vir, 3 ônibus para voltar, 3 ônibus para vir, 3 ônibus para voltar, naquela correria, não dava nem tempo de tomar banho, já vinha pegar no ônibus, já voltava, e pegava aquele antigo 1111, voltava, vinha no metrô, voltava de novo, chegava em casa quase 2 horas da manhã. E eu continuando fazendo meu trabalho, e aquele espírito, um espírito, não são as pessoas que são mal, é o espírito que às vezes aborrece. Eu conversando com uma amiga minha advogada, essa semana, eu falei com a doutora Flávia, falei, Flávia, vejam bem, ela diz assim, você não tem medo das pessoas? Eu falei, não, eu não tenho medo das pessoas. Eu tenho medo daquilo que está dentro dela e o que são capazes de fazer. Eu tenho medo daquilo, não medo, eu temo aquilo que está dentro delas e o que são capazes de fazer. Ela disse, é interessante a sua colocação. Eu falei, tudo bem. Aí, tudo bem, aquilo vai. Aí um dia, havia um irmão, ele é pastor da mensagem, e ele gosta muito de oração, um irmão muito de oração. Não sei se hoje continua assim, mas era um homem muito de oração. E ele tinha culto culto de oração todas as segundas e sábado na casa dele, para todo irmão que tivesse livre para ir, sem atrapalhar os outros cultos, é claro. Se não fosse para atrapalhar outros cultos, ele não deixava ir. Só um dia que tivesse culto. A casa estava aberta para oração, vigília, oração. E eu ia sempre, porque eu gostava muito, gosto até hoje. E nós estávamos lá. E eu guardando aquilo para mim. Ninguém sabia de nada, e eu guardando aquilo. E aí, nessa noite de oração, essa irmã estava lá. Essa irmã não conseguia olhar nos meus olhos. E essa irmã estava lá. E eu não queria que isso fosse um impedimento para que a oração não fosse impedida. Porque quando há um sentimento faccioso entre irmãos, cura não acontece, libertação não acontece, nada. Quando há um sentimento faccioso dentro da igreja, quando há um sentimento entre irmão e irmã,
quando há um sentimento entre irmão e outro irmão, que não é aquele sentimento bendito, aquele sentimento de pegar na mão e dizer Deus te abençoe, meu irmão, ou dar um abraço, mas quando tem um sentimento faccioso, sectarista, tem todo o ambiente de Satanás para impedir que as bênçãos de Deus sobreponham a igreja. Aí está, aquele irmão, aquele ministro, aquele pastor, é dotado também de um dom de visão e de revelação. Eu até achava antes que muitos irmãos iam para lá para poder ser revelado, ou alguma coisa de profecia, alguma coisa assim. Eu não, graças a Deus, eu posso dizer isso aqui em cima do púlpito, que eu não ia com esse interesse. Eu ia para orar e deixar o Espírito Santo falar. Amém? E aí nós começamos a orar. E quando foi lá por volta das 00:30, 1h da manhã, que estava todo mundo orando, esse ministro levanta e bate na minha cabeça e fala para mim abrir os olhos. E ele disse: ninguém abre os olhos, mas ele disse: abre o seu. Ninguém abre os olhos. Foi orando e foi, aquela oração estava fervorosa, dava para sentir algo. E ele foi caminhando, e essa irmã meia forte, meio gordona assim, meia forte, e ela tinha um bebê, recém-nascido, um bebê, no colo, assim, estava no colo dela, ela caiu dormindo assim, e ela também orando também. E o pastor foi em direção a ela, e colocou a mão na cabeça dela, assim, colocou a mão na cabeça dela, e começou a julgar ela, e falar, e mandou, e fez com que a alma dela, o espírito dela fosse lá embaixo, lá na escuridão, para mostrar o erro grandioso que ela estava cometendo. Como esse olho, esse ouvido está aqui, esse olho. Eu não tinha ouvido direito, mas o irmão o irmão que estava conosco também, falou assim: pois eu ouvi diretamente, pastor, o que foi isso. Ele falou essas palavras: e você, se falar contra a pessoa já está errada, mas falar contra o meu ungido, contra a pessoa está, mas contra o meu ungido, meus ouvidos, aquele gritava, e misericórdia, gritava, perdoe, até que ele trouxe ela de volta. E aí a oração mudou. E eu continuei orando. Quando foi 3h da manhã, terminou, todo mundo foi embora. Na semana seguinte, era a semana de Santa Ceia aqui em Sazeiro, era na rua José Batista. Era a semana de Santa Ceia. Essa irmã chegou, era Santa Ceia, ela chegou. Eu estava no escritório, ela chegou e disse assim: pastor, nunca tinha me dirigido para chamar de pastor, nunca, mas nesse dia me chamou de pastor. Era só assim, Vanderlei, mas nunca pastor. E quando chegou, eu disse: pastor, o senhor me perdoa? Eu falei: sim, irmão, te perdoo. O senhor me perdoa de coração? Perdoa, irmão, de todo o coração. Perdoa. Ela começou a chorar. Amém. E sentou e foi ouvir a pregação naquela noite. E fez a ceia e tudo mais, terminou. Mas desde então nunca mais a vi e nunca mais nos conversamos. Para você entender o que eu estou querendo dizer sobre o que mata uma igreja, aflige o Espírito Santo e fere o pastor. Os irmãos entendemos? Então observe que é apenas uma colocação que eu coloquei. É natural que contendas, discórdias, porfias,
grupinhos se formando ao redor da igreja, espírito separatista e político aconteça entre irmãos por meio desse espírito, por causa da multidão mista que tem vindo, subindo do Egito denominacional. É normal que as contendas, as discórdias, as porfias, os grupinhos formando ao redor da igreja, espírito separatista e político aconteça entre irmãos por meio desse espírito, por causa da multidão mista que sempre sobe do Egito denominacional quando Deus envia uma mensagem. Sim, o sobrenatural sempre causou uma atração e arrastou uma multidão mista, ou seja, entre esses há um povo inconverso, há entre esses um povo insubmisso, há entre esses um povo insubordinado, há entre esses há um povo detrator, há entre esses há um povo difamador, causadores de males e irreconciliáveis e etc. Não se pode ter uma igreja, templo, congregação, ou seja, esperar que ali todos tenham o Espírito Santo. O nosso desejo, o desejo é que todos tenham o Espírito Santo, mas não se pode ter uma igreja, templo, congregação, pessoas, não se pode, ou seja, esperar que ali todos tenham o Espírito Santo e ser cheio do mesmo. Não se pode esperar que todos sejam convertidos ou salvos ou libertados, pois ali possui 3 classes de crentes. E evidentemente que o pastor faz parte de uma delas. Mas se ele for verdadeiramente um pastor, para estar na classe certa, ele terá o discernimento para ver essas 3 classes de crente que ele pastoreia. Amém? Na mensagem A Fase Presente do Meu Ministério, parágrafo 91, ele disse: como eu penso naquilo, como um servo que se mantém fiel à palavra, cedo ou mais tarde, somente recordem, o povo irá abandoná-lo. Deixe um homem se firmar na palavra, deixe um homem chamar o que é certo de certo e de errado, não importa as suas falhas, e você verá que haverá um monte de gente abandonando. Deixe que ele fale a verdade, que fira sentimentos, que fira posições. Igreja e sua condição, 68. Porém, quando você vem a uma dessas coisas, não importa se o pregador atinge isto do púlpito ou não. Quando você vê essas coisas carnais do mundo, enquanto você, pastor, for intolerante com elas, você está longe de Deus. Enquanto você é intolerante com elas, preste bem atenção como é as coisas. Enquanto você for intolerante com elas, você estará longe de Deus. E o Espírito Santo permanecerá afastado. Esta é a razão pela qual os encontros de ministros não são como eles costumavam ser. Veja bem, preste bem atenção, eu não quero fazer crítica, apesar que eu sou considerado lá fora, pela maioria dos ministros, um crítico. Mas um crítico construtivo, não destrutivo. Um crítico que pode construir
coisas boas. Eu fico observando esses encontros. Eu fico observando esses encontros nacionais. Que tem nada a ver. É ótimo, é bom. Multidão, gente de todos os lados. Mas se você observar, está todo mundo em espírito de festa. Está todo mundo em espírito de festa. Pessoas guardam dinheiro, fazem depósito, fazem uma poupançazinha para aquela data. Aí compram roupas, compram sapatos e compram máquina fotográfica. Não, esse dinheiro aqui é para mim almoçar naquele restaurante que eu fiquei sabendo. Não, esse dinheiro aqui é para mim naquele lugar que eu fiquei sabendo que lá tem. Então acaba todo mundo no espírito de festa. E aí tem aquela multidão, aquela gente bonita, bem vestida, bem formada, aquela coisa toda, e aquelas coisas, todo mundo no espírito de festa, que para mim não tem nada de errado com isso. Está tudo certo. Mas a questão é o nível da mensagem que traz para o povo. O pregador, coitado, que está lá em cima do púlpito, que está ali para pregar aquela mensagem, que talvez Deus deu a ele, tem 300, 400, 500 atrás dele. E às vezes o pregador, coitado, vai ser garimpado a sua mensagem, tem que ser garimpada. Ele tem que escolher as palavras certas para falar para o público, escolher as palavras certas para poder deixar o povo maravilhado, para deixar o povo alegre, porque é festa. Está entendendo, irmão? Eu falei assim, um dia alguém falou assim: pastor, por que o senhor não prega num desses encontros? Assim, eu acho que não seria bom, porque eu acho que todo mundo ficaria triste. Eu acho que eu acabaria com a festa. Eu acho que eu acabaria com a festa. Porque eu não vou garimpar a mensagem. Eu não vou ficar aqui escolhendo palavras bonitas para a igreja ficar bonita, para a igreja ficar... Eu não vou procurar palavras de frases de efeito para o povo ficar, oh, que maravilha, dizer que todo mundo é predestinado e vocês vão para o céu. O céu te espera, igreja. É isso que o povo quer ouvir. Frases de efeito, frases de impacto. E aí tem um povo frio, formal, compactuado com o mundo, formalizado. As coisinhas mundanas aparecendo, vindo bem devagar, aparecendo, bem rasteiro. Porém, quando você vê uma dessas coisas, não importa se o pregador atinge do púlpito ou não, quando você vê essas coisas carnais do mundo, enquanto você é intolerante com elas, você está longe de Deus. E o Espírito Santo permanecerá afastado. Esta é a razão pela qual os encontros não são como eles deviam ser. Parágrafo 68. A personificação do cristianismo 117. E quando acontece do pastor atingir algo que está na palavra, e você, bem, eu não creio nisso, cuidado, couro velho de vaca, cuidado. Vamos usar a expressão, cuidado, couro velho de vaca. Parágrafo 117, quem quiser anotar e ler em casa. E quando acontece do pastor atingir algo que está na palavra, e você diz, bom, eu não aceitei muito bem isso, não encaixou muito bem aquilo que o pastor falou. E cuidado, couro velho de vaca. Cuidado. Deus em simplicidade 26. E agora, isto pode parecer um pouco rude, mas não é um lugar de fazer visitas. Aqui não é um lugar para fazer visitas.
Aqui não é um lugar de festa, é um lugar de adoração. Nunca deveríamos nem mesmo murmurar uma só palavra aqui dentro. Murmurar uma só palavra aqui dentro, fora da adoração, um ao outro, a menos que fosse absolutamente necessário. Nunca devemos formar grupinhos aqui. Quinto selo, 108. Bem, você sabe? Quinto selo, 108. Você sabe como grupinhos se levantam na igreja? Como se levantarão na igreja? Vocês sabem disso? Vocês, pastores? Vê como eles dizem? Eles dizem que pássaros da mesma plumagem voam juntos. Você pode observar. Existem certos grupinhos que se formam na igreja que não é grupos maliciosos, que são grupinhos ali de contato um com o outro, de conversa sadia, de falar como foi bom o culto, como foi bom, maravilhoso a pregação essa noite e tal, de falar que quão maravilhoso viu aquele irmão, aquela irmã, e até aquele dia, até depois da manhã, até o próximo culto, amém, tchau, irmão. Mas existe aquele grupinho. Quando eu falo grupinho, não precisa de ser 4, não precisa de ser 4, 10, 12, 20, não. Grupinho pode ser de 2. Pode ser um e outro, 2. Pode ser de marido e esposa. Pode ser casal. Que fica ali comentando negativamente o que foi pregado, comentando negativamente o que foi ensinado, negando, ou seja, cuspindo, vomitando o que o pastor falou, o que foi ensinado. Isso já é um espírito de grupo formado. É aí que começa. A melhor coisa que tem quando se você acha que alguma coisa está errada, fique calado com você mesmo e apresente a Deus em sua oração. Amém, irmão? Essa é a melhor coisa de você ficar longe de espírito. É a melhor coisa de você ficar longe de demônios. Vê, pássaros da mesma plumagem andam juntos. Mas se somos nascidos de novo, irmãos e irmãs, essa não é a atitude a ser tomada. Vê? Cristo é o mistério de Deus revelado. 86. Se o irmão, se você pensa que ele está um tanto errado, falando da igreja, ou a irmã, diga: Senhor, não me deixe jamais ter raiz de amargura, porque isso afetará e tirará Cristo da minha vida. Isto é, se tem algum irmão dentro da igreja um tanto errado, diga: Senhor, não me deixe jamais ter raiz de amargura, porque o afetará e tirará Cristo da minha vida, não da vida da pessoa, da sua. Esse ácido venenoso de malícia, inveja, rancor, que somente levará o espírito bem para longe, afligirá o espírito longe, o fará correr daqui do tabernáculo, matará o Espírito de Deus, o afastará para longe daqui e acabará ferindo o seu pastor. Isto fará tudo. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, nunca façam isso. Amém? Amém. Aleluia. É como diz Jesus Cristo: escândalos, nós não vamos nunca dizer, não venha aqui. Quando diz escândalo, gente, tem gente que pensa que escândalo é aquele, a pessoa pega a palavra escândalo e põe com o pastor adulterou, põe que o pastor estava bêbado, põe porque aquela irmã prostituiu. Tudo isso é escândalo. Gente, isso não é só isso que é escândalo, não. Escândalo, existe escândalo e escândalos.
no plural. Escândalo é qualquer coisa que se arremete contra o Espírito Santo. E Jesus disse: olha, nós não vamos colocar cerca, não vamos colocar porta, nós não vamos colocar plaquinha, aqui não entre, aqui não entre. Não, isso acontece. É mister, é necessário que esses escândalos, essas coisinhas aconteçam, mas eu tenho uma advertência: ai daquele por quem começou aquele escândalo. Ai daquele que foi o cabeça, o mentor, o chavista. Ai daquele que foi o originador. Ai daquele que foi o semeador. Ai desses, disse Jesus. E a palavra ai significa condenação, juízo. Ai. Estreita é a porta. Parágrafo 109. Eu disse para minha esposa: querida, eu estou ficando louco? Quantos maridos podem falar isso para sua esposa? Estreita é a porta, mas você vai entender por que ele está falando isso aqui. Estreita é a porta, 109. Eu disse para minha esposa: querida, eu estou ficando louco, eu mesmo? Eu estou demente? Mas qual é o problema comigo? Há alguma coisa do lado de dentro de mim que não pode se conter, e eu tenho que dizê-lo. Eu não me importo com o que alguém diga, eu não importo se alguém sairá, ou se alguém irá embora, ou se alguém ficará triste ou abatido, eu tenho que dizer, amém, irmão? 110. Disseram para mim, você vai arruinar o seu ministério. Eu disse: bem, qualquer ministério que o Evangelho arruinará, deve ser arruinado. Deus nos deu ousadia para apoiar naquilo que é correto, amém, irmão? E falar a verdade acerca de tudo é um pecado, é uma desgraça. Estou lendo o parágrafo 110, estreita é a porta. Demonologia, espíritos sedutores, 90 e o 131. Entre muitas pessoas, encontramos onde emoções e assim por diante se tornam tagarelas, caluniadoras e toda espécie de coisas pecaminosas. Irmão, isso é ácido sulfúrico na igreja. Quem já viu ácido sulfúrico? Levanta a mão. Quem conhece ácido sulfúrico? O que o ácido sulfúrico faz? Ele corrói. Ele corrói. Tudo que ele pega vai correndo, fazendo desaparecer. Isso é ácido sulfúrico na igreja, é poder do demônio. Parágrafo 90. Vê? Aí está. Veja, presta atenção no que eu vou dizer aqui. O irmão Branham disse que no livro de Apocalipse 18, verso 2, Branham disse que a Babilônia que caiu a grande Babilônia. Branham disse: quando foi que essa Babilônia caiu? Babilônia quer dizer confusão. Quando foi que ela caiu? Quando ela cai, revela que ali tem aves de toda imundície. Aquilo só pode ser possível quando a mensagem chegou. Porque no versículo 4 diz: sai dela, povo meu. Amém, irmãos? A mensagem revelou todos os espíritos que estão dentro dela, atrás dela. A mensagem revelou todos os espíritos que estão por detrás da igreja.
Caiu a grande Babilônia, e virou morada de demônios, e de toda ave, espírito e coito mundano. Aí você fica tranquilizado, porque você está na mensagem, e isso não tem nada a ver com você. Isso quer dizer com a igreja católica. Então tá bom, vamos para outra mensagem. Mensagem, festa das trombetas, a partir de 260. O irmão Branco disse: aonde estavam aqueles 200 milhões de demônios? No tempo em que a sexta trombeta estava tocando. A sexta trombeta estava tocando com quem? Estava tocando com Hitler. A sexta trombeta tocou com Eichmann, Stalin, Mussolini e Hitler. A sexta trombeta soa para Israel. As trombetas soam para Israel. Não tem nada a ver com a igreja noiva. As trombetas soam para Israel. E aonde estava a sexta trombeta sendo tocada? Tocada pelos 4 anjos, pelos 4 homens chamados Mussolini, Hitler, Eichmann e Stalin. Aí quando acaba a Segunda Guerra Mundial, Hitler morre numa morte misteriosa que até hoje não sabe. Aí esta unção, esse espírito de 200 milhões de demônios que estava trabalhando no exército, tanto de Mussolini, como de Eichmann, como de Stalin e de Hitler, esses 200 milhões de demônios que estavam à beira do rio Eufrates, se convertem todos em espíritos religiosos. Aí o profeta disse que agora os 200 milhões de demônios não estão mais sobre a igreja para perseguir a igreja, mas para cima da noiva para perseguir a noiva. Quem está entendendo, irmãos? Quer que eu traga domingo para provar para os irmãos? Lê na íntegra? Eu trago. Tem vários e vários estudos que eu já tenho sobre isso. Mensagens antigas, no YouTube, vai lá, você vai ver. Vamos ver aqueles 200 milhões de demônios que estavam trabalhando, aqueles soldados, ferindo os judeus. Eles terminou a guerra, Hitler morre misteriosamente, então esses 200 milhões se levantam, que estava bem do rio Eufrates, e aí o irmão Branco diz: e está agora não sobre a igreja, não sobre o mundo, mas sobre a noiva. Então, irmãos, não é porque você creu no profeta, não é porque você recebeu a mensagem que você está livre de rodear espíritos sobre você. Não é porque você creu na palavra, não é porque você foi batizado no nome de Jesus Cristo, não é porque você toma a Santa Ceia correta, não é porque você tem um pastor que prega a mensagem, não é porque você tem bons irmãos, uma boa igreja para congregar, que você está, como se diz, está livre, que está engessado. Não! Nós temos que vigiar todo o tempo, irmão. Temos que estar atento a todo momento, vigiar o que fala, vigiar o que vê, vigiar o que fala, vigiar todo mundo. Porque assim como os olhos do Senhor estão sobre toda a alma do justo, assim também todos os olhos do diabo estão também sobre a igreja noiva do Senhor Jesus. E Deus não quer uma igreja deformada. Sabe o que significa deformada? Quando um ácido cai numa pessoa, às vezes perde um olho, às vezes perde uma boca, às vezes perde uma perna, tudo bem, não morreu. Esse ácido sulfúrico pode até acabar, mas pode ficar deformação. E Deus não quer uma igreja deformada. Deus quer uma igreja formada a caráter dele, pelo Espírito da palavra. Amém. Espírito de homens e de mulheres que se encontram uns com os outros e tentam mostrar que isso não é certo e aquilo não é certo, aquilo outro é certo. Se você afugenta isto, 9 das 10 vezes será. É exatamente o que aconteceu em Hidrolândia. Se você afugenta isto, 9 das 10 vezes será a própria pessoa insistindo no que não está certo. Deus odeia discórdia.
discórdia entre os irmãos. Sejam reverentes, sejam santos, amem a Deus, fiquem ao lado da palavra e colham os frutos da bênção. 131b para terminar. Meu Deus, a hora foi embora. Me desculpa, irmãos, a hora foi embora. Pequenas e velhas coisas que te fazem falar ou começar alguma classe de reboliço na igreja, te fazer tomar parte com algo assim dessa maneira, isso é mal, isso é discórdia entre irmãos, e você não quer aquilo, você não quer aquelas pequenas e velhas coisas, pequenos e velhos temperamentos e tudo mais, para te derrubar. Pessoas nunca alcançarão vitória, libertação total, se não permitirem que Deus tire deles e expulse deles esses espíritos, pois estando assim, não terão mudanças de corpos, não terão arrebatamento, e depois de que fazer parte da tribulação, ainda vai encarar o trono branco. Então vamos mudar, vamos deixar o Espírito Santo nos convencer de nossas razões, de nossas polêmicas e de nossos questionamentos. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor pela maravilhosa mensagem que o Senhor nos deu nessa noite, que nos prepara para a mensagem de Santa Ceia de domingo, Senhor. Ó Deus, nós agradecemos o Senhor por ter nos amado tanto para trazer essa palavra, Senhor. Ó, somos gratos ao Senhor, Pai, por nos distribuir esse alimento rico, esse alimento sólido da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço por cada vida que aqui está nessa noite, e que eles possam ser ricamente abençoados por Ti, Pai. Abençoados no seu lar, na sua família, nos seus filhos, nos seus trabalhos, na sua casa, dona de casa, pai de família, que eles possam ser abençoados pelo Senhor, meu Deus, e que a graça e a misericórdia do Senhor esteja no coração e no espírito de cada um, Senhor, para que nós possamos ser encontrados, Pai, uma igreja formada e não deformada, Senhor, para o dia do arrebatamento. Abençoa teus filhos, ó Pai, deixa eles sãos e salvos, deixa eles, ó Pai, diante da tua perfeita segurança, Senhor, que o Senhor os proteja pelo caminho, que o Senhor os guarde livre de todo mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor, amém. Deus abençoe, até o próximo culto, se Deus permitir, Santa Ceia, sábado em Birité, para quem for, e domingo às 18h30 aqui, se Deus permitir, amém? Deus abençoe a todos, até a próxima reunião, se o Senhor, Deus assim quiser. Deus abençoe.